Bom, vamos começar, vamos começar aqui mais ou menos explicando os objetivos, né? A gente está iniciando esse podcast como quer dizer, na verdade tem alguns objetivos, né? Um geral que seria basicamente marcar posicionamento, né, de uma um determinado grupo, né, de amigos e tal, para ficar registrado, para a gente ver depois, né, e registrando também durante a semana após semana os acontecimentos e nossos sentimentos em relação a esses acontecimentos e tal. E assim, aí depois tem alguns motivos pessoais, né? Então, por exemplo, de repente, monitorar pessoas que de repente a gente venha apoiar como uma possível candidatura para tentar minimizar um efeito frota da vida, alguma coisa nesse sentido, né? E ver também se a gente consegue demonstrar, né, para esse pessoal que acha que todo mundo é robô na internet e tal, e para não, que olha, tem muita gente de verdade aí pensando as mesmas coisas e sem ser também doutrinado para isso, entendeu? De repente é uma ideia que vinga e todo mundo acha interessante a ideia e todo mundo concorda com a ideia e todo mundo apoia a ideia, né? Tem um determinado setor aí da sociedade aí que tem como se fosse um lema, né? Apoia ideias, não pessoas e tal. Então, quer dizer, a gente também tem interesse em registrar esse tipo de, de manifestação assim popular, especialmente para incentivar também outros grupos de amigos a fazerem também seu próprio podcast e tal, para ir fortificando um determinado pensamento, né? E até de repente conjecturando, né, situações para chegar a alguma determinada conclusão, né? Além disso, a gente tem como objetivo também proporcionar um debate assim, né, semanalmente e tal, com diferentes pontos de vista nos três principais núcleos, né, que a gente tem identificado. Quer dizer, que a gente não, né, que a sociedade como geral, especialmente na internet, tem identificado como linha de pensamento, né? Esquerdistas, né, direitistas e isentões, no caso. E no nosso grupo de WhatsApp, pelo menos, acho que a gente tem gente que represente bem, né, esses três grupos, né, de pensamentos, né? De repente, quem sabe a gente consegue convencer mais alguém a participar aqui com a gente constantemente, né? Vou começar me apresentando também, que meu nome é Jorge Maurício, trabalho na iniciativa privada e tal. E aí eu vou passar agora a bola aqui para o Renato. Ex-advogado, né, formado em direito, agora servidor público, e estou aqui para brincar com vocês, ficar falando aqui. Na verdade é o seguinte, o Jorge vai fazer a pauta, ele vai falar e eu faço um contraponto aqui, que eu acho que concordo com ele, concordo, que eu acho que está exagerando, eu vou falar, e dar uns pitaquinhos aqui em algumas coisas também, para desmistificar algumas coisas que são ditas, e também entender algumas coisas que ele vai explicar, que também ele é o tarado da internet, que fica vendo isso todo o dia inteiro. É bom que eu sou tipo o ouvinte aqui que tem direito a voto, eu falo. Essa é uma outra situação interessante também. O que acontece? Eu, por exemplo, eu me informo basicamente pela internet, né? O Renato ainda dá uma olhada assim um pouco na grande imprensa, né, e tal. Então vai ser interessante para a gente confrontar o que está vindo da internet, né, informações que estão vindo da internet com as informações que estão sendo veiculadas na grande imprensa ainda, né? Isso aí Ah, realmente é detalhe um, é um importante. ponto interessante. Só para avisar, né, que você está em São Paulo, eu estou no Rio de Janeiro, né? Também é importante saberem disso. Tempo sobrando, fica o dia inteiro aí na tela, você consegue ver essas coisas, né? Quem está trabalhando ali não consegue, né, Jorge? Eu vou deixar bem claro isso, para não, não ter dúvida. Então tá, então quanto a isso aí que você falou também, deixar claro aqui no nosso sei lá como é que é a nossa regra aqui do jogo. Não sei o que você vai falar, né? Você cria a pauta aí e vai falando. Então, essa semana, particularmente, eu tive pouco antenado com o que estava acontecendo. Primeiro, porque eu fiquei de saco cheio lá do Lula solto e não estava afim de saber notícia sobre isso, não. E aí, depois me enrolei no trabalho e mal ouvi o que estava acontecendo. Então, vamos ver o que tu tem a dizer aí e a gente vai conversando também. Bom, beleza. Então vamos para o primeiro assunto,
que, claro, né, foi a soltura aí do Lula, né, na semana passada. E assim, o que acontece? Cara, na verdade eu nem fiquei muito preocupado com a soltura dele não, entendeu? Inclusive, acho que a galera, pelo menos a galera bolsonarista e tal, meio que cagou pra isso. Acho que o próprio Bolsonaro cagou pra isso. Que, assim, claro, eu fiquei muito chateado com relação a aos outros, né, aos outros presos, graúdos inclusive e tal, não sei o quê, que não vão pagar nunca pelo que fizeram, né, e tal. Agora, eu particularmente, não fiquei muito chateado com essa situação, não, entendeu? E vou te falar até mais. O, tá parecendo que o Lula tá querendo meio que aparecer assim, né, pra chamar a atenção do Bolsonaro, pra conseguir para conseguir meio que rivalizar com ele, porque o Bolsonaro em si, eu acho que, cara, tá cagando pra isso também. Ele sabe que não tem como o cara chegar na popularidade Sei. dele, né? É. Sim, 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 com certeza. Com certeza, ele não tá. Tanto que apelou, xingou o cara, falou palavrão, tá tipo Dercy Gonçalves, chamando atenção pra qualquer coisa. Assim, contanto que olhem pra cara dele, realmente. Ah, fala que é hoje, fala que é hoje, fala que dia é hoje, pô. Nesse momento, 15 de novembro, né? Virou 15 de novembro de 2019. Pois é, essa é outra questão também. Cara, eles tomaram essa decisão, né? E tudo foi, sei lá, resolvido, né, na semana passada. Então, quer dizer, essa semana, dia 15 de novembro, né? Quando a gente está começando isso aqui e tal. E, quer dizer, na verdade, dia 14 para 15. E imagina o que seria, né? Olha o deboche, né, com a sociedade brasileira que seria se essa decisão fosse tomada nessa semana, na semana da proclamação da República. Cara, ia ser um escárnio, ia ser um escárnio. Realmente, esse lance de terem feito, sei lá, na semana passada aí, acho que foi, sei lá, não sei se foi planejado de fato e tal, mas realmente salvaram de uma boa aí. É, é. Deixando bem claro também, já para começar aqui, que Lula livre não tem a menor diferença, né? Porque esse. Não vou xingar, não, para a gente não tomar um processo nas costas. Mas ele já devia estar solto. O cara já devia estar no filme aberto. Palhaçada, não sai. Isso aí é inacreditável. Então, assim, ele está solto ou não, não faz a menor diferença, porque ele já deveria estar solto. Então, não vejo nenhuma vitória nisso. Aí eles ficam tentando empurrar uma ideia de que ser solto significa ser absolvido, né? Não é isso. A verdade é que, sendo no semiaberto, ele teria que trabalhar. Como não deve gostar muito de trabalhar, ele saiu no habeas corpus. O negócio é mais ou menos isso. Então, assim, para a galera dele, ó, que maravilha, Lula solto, Lula livre. Agora, na prática mesmo, já era para estar. Então, eu não sofri nem um pouco com isso. Eles falam, como sofreu, a direita sofreu, que horror. Então, para mim, indiferente. Pois é, estamos completando aí, né, quase um ano aí de governo Bolsonaro e, bom, queria saber quais são as suas impressões gerais, né? Agora realmente já dá para fazer uma pequena avaliação, pelo menos de um primeiro ano. O que você está achando aí? Pô, sinceramente, eu tô achando bom demais. Eu vejo várias pessoas falando que tá ruim, mas eu não vejo o porquê tá ruim. A gente está há uns 147 anos tentando fazer qualquer tipo de reforma, nada sai. O cara, em 6 meses, consegue fazer a reforma da Previdência. Óbvio que, pô, não vai ser bom para mim, não vai ser bom para você, mas alguém tem que fazer alguma coisa. Se tivesse sido feito isso há 30 anos atrás, estaria mais leve, suave agora. Mas é inegável que o cara conseguiu juntar Congresso, que é uma coisa impossível de se fazer há anos. E cortou imposto, que para mim é sensacional, tributo, na verdade. Ninguém faz isso, só aumenta. E o que está de ruim são as polêmicas que não existem, né? Inventa toda semana uma polêmica nova na segunda-feira para justificar o jornal durante a semana. Mas, assim, eu nunca vi nenhum presidente ou nenhum qualquer coisa expor o que está fazendo que nem ele faz. Pô, você segue ele no Instagram, o cara todo dia escreve o que está fazendo, todo dia está fazendo coisa. A energia que os outros gastavam para fazer trambicagem,
cara tá para fazer coisa, meu irmão. Tem negócio de ferrovia que tá pronto e ninguém nem sabia que existia, quer dizer, que é super importante. Então são várias e várias e várias coisas acontecendo e o cara tá indo, assim, eu não me recordo de ter visto ninguém trabalhar tanto assim, muito menos prestar contas, sinceramente. É, pois não, com certeza. É assim, sinceramente, está sendo até pô, muito maior do que minhas expectativas, do que eu poderia imaginar, entendeu? Realmente, assim, tava com uma impressão que seria bom, óbvio, muito melhor do que o que estava rolando antes e tal, que realmente estava inacreditável. Agora, realmente, está sendo muito melhor do que eu imaginava. É, e até em relação a essa questão da transparência, né? Realmente é impressionante. Eu acompanho muitas lives dele, né? E tem muita gente, assim, muito jornalista, né, respeitado e tal, que também fala a mesma coisa. Nunca viu, né, tamanha transparência assim num governo antes, entendeu? Isso daí realmente é bem louvável. Sim, não, eu com certeza, assim, tem remédio que tem que ser amargo. A gente está como se fosse febre, tem que tomar um remédio ruim, porque arrasaram com tudo, não deixaram nada. Então, assim, não dá para falar, tem que recuperar o emprego agora em 2 semanas. Pô, é inacreditável alguém pensar isso. Óbvio que tem que dar um tempo e esperar um pouco, mas os indicadores econômicos estão subindo. Isso aí é uma coisa que leva depois a investimento e emprego. É uma ordem. Agora, querer que resolva tudo em um mês. Agora o que me impressiona é, pô, essa audácia, sei lá, do Congresso, STF, o caramba, não sei o quê, tentando embarrear as coisas e assim, eu não sei até que ponto é do tipo reversão das coisas, ou embarrerar, né, e tal, ou é tipo algum ato desesperado, assim, sabendo que se eles não fizerem isso nesse momento, realmente vai tudo. Eles vão se ferrar, eles vão cana, né, no caso. Então pode ser também um desespero, sei lá, alguma coisa assim, né? Pô, só do topo da minha cabeça aqui que eu posso pensar aqui, ó, algumas medidas. Teve o abuso da autoridade, foi bizarro. Teve esse aumento do fundo eleitoral, que ficou pô, bilionário. Assim, foi meio devastador, né? E assim, agora esse lance da prisão em segunda instância, cara, praticamente é, aprovaram tudo Até uns que três os beneficiasse. meses. Incrível, incrível. Tem uns 3 meses que eles se levantaram, né? Assim, tem um atrás do outro. Então, um negócio meio esquisito. Mas também, cara, é aquele negócio. Não tem como. Numa batalha, numa guerra, numa briga, sei lá, não é um cara hegemônico. O cara vai, na próxima batalha ele perde, alguém ele ganha. Sobe e desce do gráfico até que fica lá em cima. Não tem como achar que não vai ter reação nenhuma. Pô, eu acho que outra situação também que acelerou, né, tudo isso para ser de uma vez só, foi o seguinte, por exemplo, quem está no comando agora, né, do STF é o Toffoli, né? E aí o que as pessoas esquecem de vez em quando é que o próximo, se eu não me engano, o próximo presidente vai ser o Fux. Então, cara, eu acho que eles meio que concentraram tudo para tentar, tipo, tudo ou nada, sabe? Vamos ver se a gente consegue reverter toda a situação nesse comando aqui do Toffoli, que é tipo um dos nossos, né? E aí eu acho que o próximo, né, o próximo presidente do STF realmente vai ficar um pouco complicado para fazer esse tipo, para pautar pelo menos, né, essas questões aí que eles vêm pautando. Até porque não conseguiram nada com a presidente anterior, né? Ela freou tudo que os caras queriam fazer, até desse HC aí maluco de supervisão de segunda instância, ela segurou. A porção de HC do Lula, não vai votar não. Então, Ah, assim, você diz a Carmen Lúcia, né? sim, sim. Ela segurou muita coisa. E quando entrou o Toffoli, até demorou pro Toffoli botar as manguinhas de fora. Mas é isso mesmo, é final de festa, o cara vai pegar tudo e levar para casa. Aí você vai tentar fazer o máximo possível para beneficiar os malandros, não tem dúvida. Outra coisa que está marcando bastante, né, a semana é a mobilização, pelo menos na internet, né, que realmente não tem como isso sair na grande imprensa e tal, de uma organização de manifestação para impeachment do Gilmar Mendes, né? Então, o que acontece? O Renato, ele é completamente descrente, né, de mobilização
popular e tal. Ele acha que nada disso resolve nada e que os caras lá eles fazem o que querem, etc e tal. Mas eu já tenho uma opinião contrária. Eu acho que realmente a gente tem que ir pra rua e eu acho que resolve sim, especialmente quando você olha o histórico, né, do que a gente conseguiu, que a gente realmente não imaginava, né, por exemplo, tirar Dilma do poder, etc. Né, pô, com a força política que o PT tinha, com todo mundo comprado e tal, cara, na minha opinião, eles peidaram para a população na rua, entendeu? Realmente assusta os caras. É igual manifestação pela paz. Abraço na Lagoa pela Paz. Você acha que o bandido, ai meu Deus, eles são muito organizados. Não vou mais dar tiro em ninguém. Não vai ser isso. Os caras estão num gueto lá. Você não tem noção. Já fui no STF, Maurício. É uma ilha que não tem nem barulho, não tem advogado, ninguém entra. O negócio é uma paz, um silêncio. O cara tá totalmente fora. Sai dali de carro oficial, vai para casa. Nem resvala nele. Se ele não ligar a televisão, não sabe nem o que está acontecendo. Os caras estão em outro mundo, totalmente diferente. Ah, o Senado vai ser. Não sei se o Senado vai também, não. Tem muito problema entre Senado e STF para o cara comprar essa briga. Eu acho que não dá em nada isso, sinceramente. Agora, se der, eu mudo minha opinião, mas eu acho que não dá. Beleza, então se essas manifestações, então vamos registrar aqui, se essas manifestações conseguirem o resultado objetivo, né, que é tirar o Gilmar Mendes, aí a partir daí você vai nas próximas Não, manifestações? menos, né? Menos. Também não tem disposição para isso, não. Mas, assim, pô, sim, mas tu não anotou as últimas, né? As últimas que tiveram, você não anotou o resultado que deu, nenhum, zero. Aí tu vai ficar falando isso agora? Eu tô ganhando nessa minha opinião. Não, peraí, calma lá. Assim, claro, eu vou ter que dar uma pensada aqui nas que tiveram e qual foi o objetivo de cada uma. Mas assim, uma que eu posso imaginar, né, aqui, lembrar aqui do topo da cabeça. Por exemplo, aquelas do dia 26, se eu não me engano, não sei se foi de abril, alguma coisa assim e tal. Pô, foi uma mega mobilização pró-Bolsonaro praticamente. E, cara, naquele momento ali tava mais ou menos tudo encaminhando para um impeachment, entendeu? Ou alguma coisa para limitar muito os poderes lá do presidente e tal. Mas pelo menos o que estava saindo no noticiário, especialmente na grande imprensa e tal, é que já estavam articulando impeachment do cara. Entendeu? Então, pô, essas manifestações com certeza evitaram um possível impeachment. Isso aí também, aí não. Mas impeachment por quê, cara? Qual motivo que eu vou votar? Impeachment é porque não gosta do cara, não. Tem que ter motivo sério. Aqui não precisa, pelo amor de Deus. Não é assim. Sim, cara, mas a questão é a seguinte, tu deve saber muito bem também isso, né? Mas enfim, o que acontece? No dia a dia lá, o Bolsonaro deve assinar uma porrada de documento, medida, caramba, não sei o que, decreto, caramba, não sei o que. Cara, Ah, sem dúvida, a maioria, ou quer dizer, pelo menos algumas ali, devem ser passíveis de questionamento jurídico, né? Então, cara, motivo eles arrumam tá, com continuo achando que tem facilidade. nada a ver, mas tudo bem, vai. Pá, segue. Bom, beleza. Então, o que acontece? Essas manifestações, né? Claro, o STF realmente não precisa ouvir, mas elas são direcionadas especialmente para o Senado, né? Não é o Senado que tem o Sim, poder de o, fazer a. o STF é o reduto. O STF é o último reduto, cara. Não, nada chega neles. Se é desta vez alguma coisa respingar neles por conta disso, aí realmente demonstra uma força que a gente não viu até hoje. Pois é, e essa é outra questão também. O que acontece? Provavelmente quando essas leis, né, de um poder vigiando o outro, etc e tal, cara, eu acho que nunca, quando criaram, né, esses mecanismos, acho que nunca imaginavam que talvez mais da metade do Congresso, por exemplo, ou sei lá, do Senado, vamos dizer assim, pudesse estar implicado, né, em cometimento de crime, etc e tal. Então realmente fica uma situação muito esquisita, né, de conseguir fazer qualquer reversão, qualquer avanço, né, de leis para punir eles próprios e tal. Então realmente tá chegando num nível assim que fica complicado achar alguma saída institucional legal, né, seguindo as regras e tal, né. É, agora, agora vamos ver, né. Cara, você tem que definir que tem que achar um crime
que ele cometeu, você está falando que é bandido, ele cometeu um crime. Qual o crime que ele cometeu? Se tiver um crime realmente, tem que levar para o Ministério Público, o Ministério Público tem que entrar com uma denúncia contra o ministro. Óbvio que essa denúncia contra o ministro vai ser julgada pelo próprio STF, mas o negócio é esse. E o mecanismo de impeachment, na verdade, é criado por presidente, e aí então utilizando isso né, para o STF também, porque é um poder, mas assim, ninguém pensou nunca que fosse usar um impeachment para o STF, com certeza não. Ah, então não tem um dispositivo nesse sentido para o Mas próprio STF? você tem poderes que são, né, são harmônicos. Então, assim, você usa. Ah, eu, assim, sinceramente, não sei nem te dizer, não tem, não vou falar isso não. Mas eu digo o seguinte, tá? Pesos e contrapesos, né? Pesos e check and balance, que eles chamam. Um poder, tá de olho no outro, né? É assim que funciona. São três e um tá ali fiscalizando o outro. E também o que vale para um vale para o outro, entendeu? É mais ou menos por aí. Não tem como ter um poder que é intocável. Existem mecanismos para que aquele poder, em caso de abuso, né, seja julgado. Então é isso que funciona, é assim que funciona. Agora, em relação a crime, porque impeachment, cara, são todos os crimes que geram impeachment, né? Crime de responsabilidade que são julgados. Crime comum é outra coisa. Crime comum aí vai ser oferecer denúncia pelo Procurador-Geral da Justiça e vai ser julgado. Você tem que diferenciar. No impeachment não é, não gosto dele, ou, ele é bandido. Não, não é isso. Ele cometeu algumas infração que está ali dentro da lei do impeachment, configurado como crime de responsabilidade ali. E vai ser julgado pelo Senado. Se o Senado definir que aquilo foi um crime, tem o impeachment, vai ser votado. Agora, se for crime comum, não. Aí é julgamento comum, com foro privilegiado, entendeu? É, mas isso que é brabo também, né? Porque eles estão justamente, quer dizer, o STF agora no caso, está justamente suspendendo, né, investigações, suspendendo mecanismos, suspendendo, cara, embarreirando, sei lá, até condução coercitiva e tudo, estão suspendendo em todo o país, e o cara, se eu não me engano, foi até o próprio Gilmar Mendes que fez isso. Cara, então eles estão se blindando geral, entendeu? Então, cara, tá chegando num ponto que não tem mais mecanismos para punir os caras ou tentar reverter um abuso e tal, entendeu? Essa que é a questão, e por isso que aí de vez em quando a gente começa a falar em fechamento de STF, né? Aí tá tudo na mão do procurador, do Procurador-Geral de Justiça, o cara que vai ter que rebolar. Porque. Ou intervenção de outro poder no STF, com certeza, porque aí está abusando do poder, e abuso de poder tem que ser corrigido. Isso uma vez a sabedoria popular, né, Jorge Maurício? O cara uma vez perguntou quem julga juiz? O cara falou isso uma vez para mim. Ué, é o juiz que julga juiz. O problema é esse, né? Beleza, então vamos aprofundar então esse pensamento. Por exemplo, se a gente constatar que o STF está criando, né, diversas dificuldades e tal, não sei o quê, para ninguém ser punido, etc e tal, cara, fica difícil achar uma saída, entendeu? Eu quero saber assim, até que ponto, né, tu acha que a gente consegue ainda, porque assim, é de pouquinho em pouquinho sempre, né? Então até que ponto você acha que a gente consegue aguentar, né, essas Só coisas sem. na próxima eleição. Não, na próxima eleição tem que votar em pessoas corretas. É isso que tem que acontecer. Infelizmente. É Ou um dos você. objetivos aqui desse trabalho aqui que a gente vai fazer aqui Sim, de registro aqui dos pensamentos é justamente tentar sim, mapear gente que consiga estar alinhado com essas pautas para tentar fazer justamente toda essa reversão aí, né? sim, senão é a Revolução Francesa. É tocha na mão. Pois é, mas essa é outra questão também. Por exemplo, essas medidas, né, que eles estão aprovando, especialmente o Congresso e tal, estão fazendo coisas para do tipo impedir a renovação, entendeu? E aí, como é que fica? Não, não dá, não dá. Não é assim que funciona, cara. Assim, tem coisas que a gente tem que ir desmantelando aos poucos até para ter uma base, um fundamento que o troço persista no futuro.
Você não pode querer fazer uma revolução achando que isso vai ficar tudo bem e vai continuar. As coisas têm que ir gradual. Infelizmente, a gente ficou aí, pô, 35 anos, sei lá, de abuso, e agora está 5 caindo isso. Então, demora, demora, infelizmente. Não dá para ser da noite para o dia. Tem muita. É muito. Bom, então vou te dar um exemplo. Por exemplo, A o que base da acontece corrupção é muito forte. com essas medidas, né, que eles estão adotando aí, né, no Congresso e tal, que para mim é praticamente uma reforma eleitoral, só que eles estão fazendo a conta-gotas e ninguém está nem noticiando sobre isso e vai passar, assim, bem lá no fundo, né? Mas para mim é uma mega reforma eleitoral. Pô, teve esse lance do fundão, né? Eles estão querendo fazer o que com isso? Fortalecendo os partidos, certo? E aí o que acontece? Eu acho que uma das medidas que vão ser aprovadas no final desse processo todo é tipo, não deixar youtuber utilizar, né, de mídias sociais e tal para fazer divulgação eleitoral, entendeu? Para justamente eles barrarem essa renovação, entendeu? E a única forma de barrar isso, pelo menos nesse momento, sem o financiamento e tal, né, de partido, cara, é por mídias sociais, né? Os senadores, cara, é tudo macaco velho, já percebeu isso? O mais novo foi Lindbergh, não é isso? Lindbergh é vereador. Sei lá. Então, assim, é aristocracia mesmo. O cara para entrar ali é porque o cara já fez de tudo e tem milhões de esquemas. Mas assim, com certeza, esse negócio do YouTube que você falou faz sentido. Os caras vão querer falar que é absurdo porque usa tecnologia, e aí, na verdade, o que ele fala influencia muito mais do que a televisão, e apesar de ser de graça, é mais caro. Sei lá, vou inventar uns negócios assim. Mas o que está acontecendo, se você reparar, é uma queda de braço, meu irmão. Porque, assim, desde aquelas manifestações lá que invadiram tudo, os caras ficaram boladão. Aí ficaram, pô, não tá certo. Aí baixou a poeira, eles tentaram. Aí a galera foi de novo. Aí deu um tempo, tentaram. Então, vai testando, cara. Eles vão testando, vão indo para ver até onde eles podem voltar. Porque ninguém, eu compreendo a nova política, né? Virou o mantra deles, a nova política. Os caras não estão nem aí para isso. Eles querem voltar a fazer o que estão fazendo. E cada vez mais vão tentar. Então, assim, estão tentando bloquear a renovação, com certeza. Agora, vamos ver o que vai acontecer ou não. De repente, o teu abraço aí dá certo, o troço não cai. Mas também, se você pensar que da República, se você pensar que o presidente utiliza desses meios e ele tem um poder de veto, óbvio que o veto pode ser derrubado, mas assim, o cara vetando uma lei já dá uma pressão no Congresso. Pô, como é que você vai derrubar um veto uma lei dessa? Eu acho que também tem uma coisa favorável nisso aí. Ele próprio usar esse tipo de comunicação. Não, beleza. Então vamos lá. Novamente, insistindo nisso. Eu quero saber a partir de qual ponto você acha que não tem mais como reverter a situação legalmente e aí sim vale, sei lá, de algum meio revolucionário e tal, não sei o quê, para mais ou menos desmantelar, né, a organização criminosa que está, sei lá, tomando conta, né, no caso, governando o Brasil, entendeu? Essa que é a questão. Quero saber se você acha que, assim, qual o limite, né, que tem que ser ultrapassado para você falar, não, agora eu sou a favor realmente, porque realmente não tem como voltar atrás e tal, entendeu? Não tem como desfazer. Não, cara, eu não acho que o povo brasileiro tem capacidade de fazer isso. Eu acho que a gente grita pelo futebol, agora de resto vai até a página 2. Não acho que ninguém vai se revoltar, ainda mais por causa de internet, não. Não tem essa capacidade, essa visão de enxergar isso, não. Duvido, sinceramente. Mas também é outra coisa, as pessoas dão volta no sistema, conseguem achar outro meio de se comunicar. Não, pelo WhatsApp fica mais Eu não complicado, acho né? que, assim, revolução não existe mais, não, cara. Não existe revolução nos meios, nos tempos atuais, não. Tem muita pressão, tem muita coisa econômica envolvida. Isso aí é muito romantismo, achar que esse troço vai dar certo. Não é assim, não. Tem que resolver pelos meios ordinários, legais. Não dá, não dá. Não se sustenta.
Bom, então vou te lembrar então duas informações que estão acontecendo também, inclusive nessa semana, que comprovam justamente o contrário, né? Uma, a questão da Bolívia, né? É, Sim. o presidente lá caiu e tal, não sei o que, meio que golpe e tal, né? Muita gente, né, falando que é golpe e tal, não sei o que. De certa forma é, mas de certa forma não é. Bom, então aí, né, a gente via alguns cientistas políticos falando, não, não tem mais espaço para isso aqui na América Latina, os tempos são outros e tal, não sei o que, cara. Aconteceu isso agora, na semana. E a questão também do Chile, né? Que tá meio que pré-revolucionário, né? Foi Então, golpe militar. calma lá também. Não foi golpe militar. O cara saiu, sei lá por quê, os militares falaram, ó, vou assumir enquanto não tem nova eleição. Os caras não estão querendo tomar poder também, não. Não é golpe militar. Os caras estão ali, ó, já que não tem ninguém, eu fico. Quando entrar alguém, eu saio. Não é golpe militar, cara. E essas coisas vão ter um custo alto. Agora, a Bolívia, pô, Bolívia não é nada. Que não é Bolívia, porra? Ó, a economia da Bolívia. Não dá. A gente está aqui sentado numa economia absurda. Gera riqueza absurda para o mundo todo. Então, não dá para simplesmente falar só, fica a bandeira, agora é meu. Não funciona, funciona para Bolívia, porra. Mas também você vai ver qual é o resultado disso. É porque, porra, é uma situação extremamente absurda de um cara que é um absolutista que estava lá. Acabou o dinheiro para ele, acabou a brincadeira. É isso que aconteceu. Beleza, então vamos pro próximo assunto aqui. Cara, então, aí vai ser uma daquelas partes que eu vou trazer alguma coisa da internet, né? E aí você vai mais ou menos dar seu ponto de vista aí, sem estar muito ligado o que está acontecendo lá no Twitter e tal, essas coisas. Enfim, aí o que acontece? Só para explicar mais ou menos. Tem um pequeno núcleo, né, da internet que está assim, tá criando assim uma certa relevância e tal, tanto que, sei lá, até pessoas com alta relevância, né, na mídia tradicional e tal, como Danilo Gentili, etc e tal, já entraram em conflito com eles, né? Beleza. Aí o que acontece? Essa semana, duas pessoas, inclusive, né, que tinham entrado em conflito com esse núcleo e tal, eles meio que denunciaram, muito entre aspas, a atuação de um robô, né, na internet. O que aconteceu? Tava rolando uma tag lá e tal, aí acho que foi até o Danilo Gentili, né, que chamou a atenção nisso primeiro e tal, aí começou a apontar, esse perfil aqui, ó, que era tipo como se fosse uma tia de Zap, né, esse perfil. Aí, olha essa tia de Zap aqui, colocando tags, não sei o quê, uma atrás da outra e tal, papapá. Isso aqui, né? Isso aqui é orgânico, sim, e tal, meio que debochando, sabe? Só que a questão era a seguinte, o perfil era Lia Crespo, se eu não me engano, o nome, né? Cara, não era robô. Era realmente uma tia do Zap que era muito ativa na internet. Cara, e aí acabou, acabou que a mulher, sei lá, acho que ela tinha, sei lá, uns 900 seguidores, sei lá, até menos, talvez 300, não sei exatamente quanto, mas era bem baixo e ela já estava bastante tempo na internet. Cara, e aí do nada, assim, quer dizer, do nada, com essa exposição falsa, né, que os caras fizeram, cara, ela foi lá pra tipo 30 mil seguidores, inclusive eu sigo ela. Cara, olha que doideira. Ou seja, até o cara que agulha ficou, tá perdido nisso. Senso comum, pô. Se você percebe, opa, isso está no caminho correto, o outro percebe que está no caminho correto, todo mundo achou que está no caminho correto. É diferente de alguém falar, esse é o caminho correto, vá por ali. Pega o sanduíche e vai ali com os caras. É totalmente diferente do que acontece. Se o cara pega e corta um tributo, todo mundo vai achar legal. Eu vou falar, pô, que bom, eu vou falar, pô, que bom. Não adianta falar, falaram que bom porque alguém mandou falar que bom. Não é assim. Pô, então quer dizer, esse pessoal, eles não conseguem conceber a opinião de que muitas pessoas, né, têm a mesma opinião, assim, sem ser guiado ou comandado e tal, entendeu? Sem ser pago também, né? Então, cara, tá meio engraçada a situação. Tá, não, tô falando que as pessoas se manifestam, elas vão agora ter um canal. Antigamente não existia, agora você tem. Você vai ali no teu computador, teu telefone na tua mão, e tu escreve o que quer, cara. E é um senso comum. Você tem um senso comum do que está acontecendo. Pessoas que estão.
Então não adianta. E tudo que não é contra, que é contra você, você vai falar que é pago pelos outros. Cara, pago pelos outros era de uma bolada, nem sabia disso. Depois fui descobrir até o cara. Quer dizer, um negócio assim, bem básico, um blog, né? Você vê a força, aquilo que tu fala, né? Meme de esquerda não tem graça. Os caras pegavam um blog, um negócio pequeno. Pô, é WhatsApp, cara, como é que tu vai pagar? O WhatsApp é um grupo, meu grupo é fechado. Como é que alguém de fora vai mandar uma notícia no meu grupo fechado? Não faz nem sentido isso que eles falam. É, pois é. Bom, vamos para o próximo assunto aqui, que é o seguinte: volta e meia a gente está vendo, né? Tipo, umas notícias até meio que forçadas de vez em quando sobre isso, né? Que seria, por exemplo, a candidatura do Luciano Huck, né? Para a presidência e tal, entendeu? Fazendo algumas alianças, sei lá o quê. Devem estar testando ainda isso daí para ver o que a imprensa fala, o que a opinião pública fala e tal, né? Mas o que você está achando dessa possibilidade aí do Luciano Huck como candidato à presidência? Pô, isso é uma imitação de Donald Trump, né? Não consigo entender por que estão valorizando tanto esse cara, sinceramente. Ele entrega cozinhas da Tok Stock, sei lá. Eu acho que você é tentar botar um Donald Trump aqui no Brasil. Lembrando, para quem não lembra, que o Donald Trump fez programa de televisão, né? O Aprendiz era com ele, não era com o Roberto Justo. Não, tudo bem, essa parte aí, ok, né? Que os dois vieram, tiveram, né, muita exposição na televisão, programa e tal, não sei o quê. Mas sabia que até agora que você falou, eu nem estava fazendo essa relação com o Donald Trump, não, mas agora que você falou, de repente, assim, vou te falar que até tem uma similaridade, porque, por exemplo, o Donald Trump, assim, ele teve esse programa na TV, talvez por conta disso ele ficou mundialmente conhecido e tal. Mas assim, nos Estados Unidos ele já era bem conhecido, né? E não era por conta de programas de televisão, era por conta justamente da trajetória dele empresarial, né? No ramo imobiliário, etc e tal. Na verdade, até faz uma certa. Tem uma certa similaridade realmente com o Luciano Huck, né? Porque assim, é claro, a gente não tem muita informação sobre isso e tal no dia a dia, mas ele também foi um mega empresário, né? Ou é ainda, tem participação em diversas coisas e Eu tal, né? conheço ele, vou votar. Igual votaram no Frota, igual votaram no Tiririca, igual votaram lá atrás no Clodovil. Estão achando que pode ser isso. Vão pegar os votos de quem não quer votar ninguém e votar nele. Bom, aí eu já vou entrar com a minha parte de conspiração, né? Que eu adoro, teorias da conspiração. Sou bem adepto a isso. Bom, enfim. Na verdade, o que eu tô achando com essa questão aí do Luciano Huck? Claro, né? Porque é para achar algum candidato com força, né, popular e tal, não sei o quê, para contrapor o Bolsonaro, que realmente ele é muito popular e tal. Mas eu acho que também tem uma outra questão até de sobrevivência, não só do establishment, né, mas também da emissora Globo, né, porque, né, não sei se você Sim, tem reparado aí algumas notícias que têm saído sim. e tal, o Bolsonaro falando que não vai renovar se a Globo não tiver completamente em dia, né, com os tributos, etc e tal, que eu acho também muito difícil de eles conseguirem fazer isso e tal. Então pode ser alguma coisa para tentar salvar a emissora e até a emissora de repente entrar tipo descaradamente, né, nessa entre aspas campanha aí, né, e tal. Então pode ser até uma estratégia para reversão dessa situação aí, né? Tem de tentar baixar o contrato de fulano, o fulano que saiu, todo mundo saindo de lá, tá acontecendo uma coisa estranha assim. E deve ser mais barato eleger alguém do que pagar as dívidas, né, dela, né? Faz sentido, sim, dessa teoria aí, não dá pra discutir. Cara, na verdade eu tô até surpreso, você concordando com esse pensamento aí, porque achei que eu tava viajando um pouquinho, mas assim, na minha cabeça faz sentido, mas sabe como é que é, né? Ah, só queria falar assim, com os comentários aqui pra gente começar já esse capítulo 1 nosso. Esse papo de esquerda e direita que é totalmente errado no Brasil falar isso, né? Concorda com isso? Assim, eu acho que até pouco tempo atrás realmente não tinha uma definição, quer dizer, pelo menos no Brasil, né?
certa sobre isso, né? Mas eu acho que justamente por conta da polarização, isso ficou mais claro na cabeça das pessoas. Não, porque na verdade, assim, o que deveria ser igual é nos Estados Unidos é conservador e liberal, né? Não dá para falar que é esquerda. Você imagina que Stalin era amigo de homossexual? Você consegue entender isso? Mas aí vai da questão da esquerda, né? Sempre se reinventar para tentar ganhar o espaço naquele momento de atuação, né? Sempre que de repente vamos dizer assim, derrotada, né? Ela se mais ou menos reinventa, né? Com outros tipos de conceitos e tal, para tentar reaver o poder, né? Mas você não concorda que chamar de liberal você consegue encaixar essa galera toda? Ah, sei, sei. Mas aí também esbarra com a diferença, né, entre os liberais dos Estados Unidos e os liberais daqui. Os liberais daqui estavam mais associados à direita, né? Só que aí tá tendo esse racha aí na direita e tal, não sei o que, as coisas estão meio que se redefinindo também, né? A pauta fica mais homogênea. Eu sou a favor de mudanças radicais, eu sou a favor de continuar assim, eu sou a favor de ser o que era antes. Você não acha que fica mais até fácil de entender do que falar que o cara pô, é de esquerda? Como é que o cara é de esquerda gostando de dinheiro pra caramba do jeito que eles gostam? É o seguinte, que eu queria dizer que a nossa esquerda aqui é bonequinho de Star Wars de chumbo, meu irmão. Lembra como é que eram os bonequinhos de Star Wars antigamente? Os americanos eram irados de plástico e o brasileiro era de chumbo, uma porcaria. A nossa esquerda é boneco de Star Wars de chumbo. É o lixo do lixo. É dizer que existe, porra, é um negócio tosco pra cacete. Como é que tu pode falar? É só isso que eu acho. Acho que essa nomenclatura totalmente errada. Mas tá, vai, fala aí. Cara, então, o que está acontecendo, especialmente, né, no Twitter e tal, né? Esse racha, né, entre aspas, que está rolando na direita, em relação a justamente um grupo que estava mais ou menos alinhado, né, pelo menos com a estratégia, né, da direita, ou melhor, antagônico ao PT, né, pelo menos, ou antagônico à esquerda, entre aspas, mas aí, beleza, aí rolou esse racha na direita. Só que esse racha na direita, na verdade, está rolando pelo seguinte, dos liberais aqui da direita, aqui do Brasil, né, e os que estão, assim, se intitulando, né, os verdadeiros direitistas, etc e tal. Assim, não sei quem é que vai ter razão nessa história toda, mas o que acontece? Aí, para atacar, né, para mais ou menos contrapor, né, aos liberais e mais ou menos expor eles e tal, eles estão chamando os liberais de tipo assim, nova esquerda e tal, New Left, sei lá o que. Tá bem engraçado, mas é engraçado também que tá batendo um pouco com o que você tá falando, né? É isso que eu tô falando. É isso que eu tô falando. É isso que eu tô falando. Você tá vendo só? Eu não sabia do Twitter, que eu não tenho Twitter, não fico vendo. Eu tive o mesmo senso que os caras, quer dizer, não estou sendo pago para falar isso, né? É só questão de raciocinar. E atrapalha ficar nessa nomenclatura de. Pois é, ainda faz o elo, né, com aquele outro assunto que a gente estava falando antes, né, do senso comum e tal. Tô te falando que essas coisas acontecem, mas eu acho que essa nomenclatura atrapalha. Agora o cara, porque ele é na parte liberal da economia, então ele é socialismo travestido. Não, meu irmão, simplifica isso. Você consegue identificar qual grupo você tem mais afinidade. Assim, eu acho um pouco exagero colocar esses caras como a nova esquerda e tal, não sei o que, por enquanto, né, pelo menos. A não ser que eles votem no Lula da vida e tal. Mas, assim, realmente tem que ver quais pontos, né, são em comum, mas, assim, nesse momento tá difícil até separar, né, uma coisa da outra, o que é ideológico, o que não é e tal, né? Também tem isso. É porque, olha só, se você não for esses idiotas, porra, que vão na onda do que falam para ele fazer, você vai ter pontos que você vai concordar ou não. E vai ter, assim, você está falando aí de direita conservadora. Vai ter uma coisa que você vai achar que o cara tá certo, mas não, nesse ponto tá errado. Então, assim, não dá para ser esse extremo que estão querendo dizer que é preto ou branco, entendeu? Não dá para ser assim. Então tem que ter uma coisa mais inteligente nisso, não dá para ficar nesse fla-flu o tempo todo. Alguém vai ter que chegar e botar ideias, botar assim prática, fato.
É, acho que esse momento aí tá um pouco longe, né? Especialmente quando a gente vê muita gente da esquerda, especialmente assim, que não é galera militante, né? Quer dizer, é militante orgânico também, tipo nosso amigo e tal. Mas assim, que eles se contrapõem a coisas, cara, coisas mais bizarras, do tipo prisão em segunda instância. Como é que eles podem se contrapor a isso, sabe? É, só por conta justamente desse embate ideológico, tipo, contra tudo que vem de lá, sabe qual é? Acho que a gente ainda tá um pouquinho, um pouquinho longe, até contra a diminuição de impostos, É, né? Diminuição de tributos, de regulamentação de algumas sim, coisas e tal. É, não, sim, sim. Mas é isso que eu falo. Não adianta, porque essa galera vai espernear. Só que essa galera foi 40%. Não ganhou a eleição. É impossível você achar que a minoria derrotada não vai espernear. Vai espernear de tudo. Só que o canal que reflete o que eles estão esperneando dá muito mais ibope para isso que para quem está feliz da vida. Não vai me entrevistar fala. Ou, sim. Então, assim, cabe também a quem está ouvindo filtrar e falar, pô, beleza, reclama aí. É igual, sei lá, o Botafogo chorando do Flamengo agora. beleza. Não, agora eu vou falar de uma outra situação aqui, que na verdade eu ia mostrar um vídeo, né? Mas como a gente tá com um pouquinho de problema técnico aqui, de repente eu vou deixar só um link e tal. O que acontece? Tem um canal que eu sigo, que é da esquerda, né, lá nos Estados Unidos e tal, chamado Secular Talk, né? Cara, na verdade esse cara ele é interessante porque ele, primeiramente, ele é intelectualmente honesto, que é uma raridade a gente encontrar no meio dos canais esquerdistas, né, e tal. E segundo que, cara, ele realmente já está com o canal há bastante tempo e tal, e ele pega informação, informação de qualidade. Além disso, ele bate quando tem que bater, né, em gente da esquerda e tal. Eu acho bem bacana. Mas ele recebe muito o Glenn Greenwald, né? Não muito, mas recebeu algumas vezes no canal dele. O que acontece? E aí o Glenn, né, ele chega lá e fala, cara, ele simplesmente fala aquela versão toda que a gente escuta da esquerda aqui, né? Por exemplo, na época do impeachment aqui da Dilma e tal, cara, era como se fosse a Dilma falando, né, lá no programa dele. Todos aqueles aquelas narrativas, vamos dizer assim, né? Mas beleza. Aí teve aquele incidente, né, da Jovem Pan, que era em relação a confusão que teve lá com Augusto Nunes e tal, né? Aí ele foi lá e tal, aí fez todo aquele, sabe, todo aquele programa em cima daquilo e tal. Cara, mas tudo bem, a gente já esperava, né, que ele ia contar uma versão completamente disturpada e tal da coisa, distorcida. E aí, cara, mas só que o que me chamou a atenção foi o seguinte: ele teve a coragem de chegar lá e falar o seguinte: ah, não sei o quê. Quer dizer, pelo menos na apresentação da matéria, né, do dono lá do programa, aí falou assim: ah, não, porque a Jovem Pan, né, uma rádio e tal, não sei o que, de extrema direita. Ah, não, eu acho que isso inclusive foi corroborado pelo próprio Glenn. Né? É uma rádio de extrema direita, extrema direita. Eu falei, cara, Jovem Pan de extrema direita, os caras só podem estar de brincadeira, né? E aí essa propagação se firma, né? Lá fora, né? Pô, não sei opinar. Tô igual a Glória Pires. Não ouço Jovem Pan. Eu não sei opinar, não ouço Não, Jovem tudo bem, Pan. mas Será? pô, tu imagina que seja de extrema Ah, direita? não é. Não é. Extrema não é. Com certeza. Mas é que Aliás, você acha que a gente tem alguma rádio aqui que seja de extrema direita? Soline Net, né? Mas você tá falando tá num canal, né? Socialista, vai falar o que ele tem que falar para o público dele. É isso que eu estou falando. É o Ibope, não é uma paradisenta. Agora, vou te falar, tem um colega meu que está na Alemanha. E aí eu me comunico com ele, né, pelo WhatsApp. E aí o cara fala, quer falar? Aquele negócio que a gente fala da polêmica da semana. Ele fala, não sei, aqui eles não relatam nada de polêmica, eu não sei nem o que está acontecendo. O que falam aqui direto é que a economia está melhorando, é que os juros baixaram, é que foi feito isso, é que abriram as portas para não sei o quê. Então, assim, lá que você não pode falar que é socialista, né, que é uma economia de mercado, os caras estão com o olho na economia, na melhora.
e não estão nem aí para essa picuinha que está rolando. Então, assim, essas coisas internas, eu acho que é por isso também que o Bolsonaro meio que ignora, entendeu? Porque ele está trabalhando pela coisa que tá dando um ibope que não interessa. Se Cuba vai reclamar da gente, meu irmão, a melhor coisa que tem que é ficar quieto. Eu acho que eu não falei no início lá que você me perguntou, o único problema que está tendo é os filhos dele ficar falando demais. Não sei porque que o cara tem que falar o tempo todo, fica quieto, pô. Vai falar do município do Rio de Janeiro, pô, vai ficar falando de Brasília, tá entendendo? Atrapalha, não dá munição para esses caras, meu irmão. Trabalho, Bom, eu tenho uma visão diferente dessa parte aí, fácil. mas vou fazer o seguinte, eu vou anotar aqui para a gente abordar esse tema no próximo, né? Que aí de repente você vê o que você acha do que eu penso sobre isso, para ver se de repente vai mudar a tua opinião ou não, ou se você acha realmente que eles estão atrapalhando e tal, papapá, Beleza, papapá, né? mistério, tá bom. Não, beleza. Então, aí acho que né, para esse primeiro episódio aqui acho que tá bom, né? Senão vai ultrapassar aqui 1 hora. É, vamos. Beleza, beleza, é isso. E aí, Obrigado aí pela audiência de todos, os três nos ouviram. Vamos tentar melhorar aí, se tem mais gente para falar. pois é. E, bom, aqueles Compartilha. recados padrões, É, né? De repente, sininho e tal, né? vamos inventar um slogan aqui também de despedida. Vou fazer igual o corpo, Maurício. É o bem vence o mal, espanto temporal. Pô, aí tu já tá entregando a cidade, pô. Ninguém vai saber que é gordo, pô. Porra, eu tô falando isso, quer ouvir, pô. Pô, pesquise corpo, é legal. Não, beleza. Então tá, compartilha, mete a notificação, sininho, bote nos seus grupos e vamos nessa. Vamos nessa. É isso.